Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta tarde de 2 de junho de 2025, uma segunda-feira, 29 graus. A temperatura subiu novamente e nós estamos com a sensação térmica de 32 graus, portanto, está quente. É uma tarde ensolarada, a possibilidade de chuva de 0%, a umidade relativa do ar caiu demais, 35%, deve cair um pouquinho mais, deve chegar por volta dos 30%, por isso está perigoso fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. 29 graus é a máxima temperatura de hoje e a mínima foi 17. Temos aí uma amplitude térmica de 12 graus, a diferença entre a máxima e a mínima. E isso é por conta do outono brasileiro, né? O outono brasileiro que está aqui no estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, no norte do estado de São Paulo, né? Então, Ribeirão Preto. E eu quero dizer para você que esta situação é complicada, tá? É muito complicado essa situação porque as pessoas que têm algum problema respiratório já começam a ter os primeiros sintomas ou já estão com sintomas agravados, estão complicadas aí essa situação de sistema respiratório. E também aqueles que têm algum problema de comorbidade cardiológica, algumas situações que as pessoas parecem que não estão se atentando a isso nesse tempo. Então, vamos aos recados. Agasalhar-se muito bem durante a noite, tá? Agasalhe-se, cubra bastante com cobertor aí. Se você tem problemas de circulação, coloque meias para que o seu pé não fique gelado e que você tenha uma temperatura agradável dentro da sua casa, tá? Mas não feche totalmente as janelas. Deixa o ar correr, vai ficar um pouquinho mais frio, mas é melhor o ar estar circulando dentro do seu quarto. Então hoje nós infelizmente temos que aumentar esta recomendação, né? Esse conselho. Então você aí que tem condições, cuide para que você não tenha nenhum tipo de problema respiratório nesse tempo de dificuldade. Mas como que faz isso? Fazendo todos aqueles protocolos que a gente sempre está falando aí. Ó. Você tomou banho quente? Não sai no vento frio. Não sai. Eu cheguei em casa com o corpo frio ou corpo quente e aí você faz a inversão térmica. Também não pode. Tem que tomar cuidado. Porque essa inversão térmica, tanto para o frio quanto para o calor, causa problemas respiratórios, tá bom? Principalmente o pessoal que tem sinusite, renite e todos os ites aí que dá problema, né? Então, toma mais cuidadinho aí nesse tempo de dificuldade, tá bom? Dado esses recados, é o outono brasileiro, mas já está terminando, tá? Aí no dia 20, 21, já deve estar acabando. Então, estamos aí há 20 dias, 19 dias do final do outono e início do inverno. A temperatura deve cair novamente, segundo a meteorologia, nos próximos dias, mas não vai cair tanto quanto caiu nessa primeira friaca aí, né? Então, você que está aí no sul do Brasil, está sofrendo um pouco com as baixas temperaturas, ou está acostumado com elas, né? Nós aqui estamos sofrendo. 17 graus hoje de manhã já era bastante frio. Então, passando daqui também para poder falar os nossos recadinhos, os nossos conselhos de todos os dias, né? Se você está chegando agora na live, você vai ficar sabendo. Escorpiões e mosquito Aedes aegypti continuam causando problemas dentro das casas, dentro das residências. É lá que está o problema. Escorpião sendo proliferado, né? A sua prole está aumentando dentro da sua casa mesmo, dentro da casa daqueles que não limpam, né? E também tem aquele outro problema do Aedes aegypti. Esse mosquito rajado aí, ele causa a dengue, a zika e a chikungunya. Ele é multivalente ou polivalente, né? Ele gosta de causar problemas, né? Porque ele só vive para causar problema. Então, um ambiente favorável dentro da sua casa, água limpa, acumulada aí em algum recipiente, torna-se um ambiente favorável para um criadouro do mosquito Aedes aegypti. Então presta atenção, dengue, zika e chikungunya só com ele, o rajado.
E se ele te picar e ele estiver infectado com a dengue hemorrágica, você pode morrer por causa dessa dengue hemorrágica. Depende do que você tem de problemas respiratórios, problemas cardiológicos ou qualquer outro problema aí, neurológico, problemas que podem ser agravados e aí você pode vir a óbito. Então, a dengue mata sim. A dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, pode te levar a óbito. E os escorpiões, a picada é duríssima, triste demais, é doída demais, então todo mundo que já foi picado aconselha para que você não tenha esses bichinhos dentro da sua casa, tá bom? Limpa aí a sua casa, você vai saber fazer a asepsia da sua casa de tal forma que não tenha nenhum dos dois criadouros dentro da sua casa. E não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, tá? Por mais que a temperatura esteja amena, esteja um pouco mais baixa, a desidratação e a insolação por causa dos raios solares diretos, que nem hoje, se você olhar para o céu, não tem uma nuvem. Então, o sol incidindo fortemente em Ribeirão Preto e você pode pegar uma queimadura aí. Você pode ficar com uma insolação e ter que usar o sistema de saúde. E não é isso que você está buscando, né? Dado esses recados, não faça não, tá? Não faça exercício entre 10 e 16 horas. Não seja desobediente. Tem uns aí, tem uma turma aí que gosta de desobedecer. Não gosta de aceitar conselho. Conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia. A Bíblia não fala isso não. Fala que o conselho vindo de bocas que são usadas por Deus, são conselhos sábios, presta atenção, e podem te livrar da morte. Quer mais o quê? Na multidão de conselheiros reside a sabedoria e a vitória sobre a guerra. É assim, tá bom? Então, fica dado o meu recado aqui para vocês nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema. Outra coisa, agora eu vou falar para vocês a respeito de uma situação que tem gente que está perguntando a respeito desse versículo. Toda arma, toda ferramenta forjada contra você não prosperará. Mas você precisa de algumas coisas. Aí agora assustou, né? Você precisa ter algumas coisas. Para que esse versículo faça efeito na sua vida, você tem que ter alguns requisitos. Vamos ler onde é que está? Você pode até estar falando hoje dele, mas não sabe. Toda arma preparada contra ti não prosperará. É a parte A do versículo 17 do livro de Isaías, no capítulo 54. Então é Isaías, capítulo 54, versículo 17, a parte A. Toda arma preparada contra ti não prosperará. Sabe o que ele está falando? Que essas armas que estão sendo forjadas contra você, toda arma que está sendo preparada contra você, toda artimanha que está sendo arquitetada pelo inimigo sobre a sua vida, seja a nível que for, espiritual, emocional, físico, psicológico, não interessa. Todas elas que forem preparadas contra ti não prosperarão. Mas tem alguns requisitos que você precisa necessariamente saber. Para quê? Para que você não caia em algumas ciladas que as pessoas estão aí dizendo. Se você não tiver esses pré-requisitos, presta bem atenção nisso aqui, hein? Isso aqui pode livrar a sua vida da morte. Presta atenção nisso aqui, ó. A primeira coisa que nós precisamos entender é que aqueles que não têm compromisso com Deus não estarão guardados. Então, nós vivemos hoje em dias de intensos problemas, de intensas batalhas, de batalhas espirituais, morais, ideológicas, sociais, financeiras, econômicas, né? O mundo está enfrentando crises a todos os momentos, em todas as esferas. São guerras e ameaças globais. Não podia ter falado. Perseguições contra cristãos, ideologias contrárias à palavra, e famílias sendo desestruturadas totalmente por causa de problemas que são gerados tanto na mente quanto pelo inimigo. Ele joga as suas setas sobre as pessoas. Mas então,
como é que eu fico livre desse negócio? Porque ninguém pode parar o que Deus estabeleceu. Está estabelecido para você, foi Deus que estabeleceu, ninguém pode parar. Ninguém, nem o diabo. Presta atenção que esta situação depende de decisão sua. Ninguém pode fazer gracinha com aqueles que são escolhidos do Senhor. Quem intentará alguma acusação contra os escolhidos do Senhor? É Deus que os justifica? Quem que vai ter coragem de pôr a cara? É isso. A resposta está em Isaías, no capítulo 54, versículo 17, que em meio aonde a situação está com problema, nós ficamos perguntando assim, em meio ao caos, em meio a tantos problemas, dificuldades, alguém pode perguntar assim, onde está Deus? No mesmo lugar. No mesmo lugar. A resposta de Isaías 54, 17 está uma promessa, nessa resposta aí está uma promessa não apenas para Israel, não é só para Israel, mas para todo aquele que serve ao Senhor com fidelidade. É isso. Se você quer ter esse compromisso com Deus, ou Deus ter esse compromisso com você, você precisa servir a Ele com fidelidade. O texto de Isaías 54, 17 nos assegura que nenhuma situação, seja ela física, espiritual, emocional, ideológica, tem êxito contra os servos de Deus. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos reafirmar essa verdade bíblica em tempos difíceis. A primeira coisa, presta bem atenção nisso aqui. Deus nunca é pego de surpresa. Não tem nada que pega Deus de surpresa, nada. Salmo 46, versículo 1 e 2 diz assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e os montes caiam nas profundezas do oceano. Deus não é pego de surpresa de forma nenhuma. Deus está no controle mesmo em tempos de dificuldades, mesmo em tempo de guerra, mesmo em tempo de aflições, mesmo em tempo de grandes tribulações. Deus está no controle, Ele continua no controle. E uma outra coisa que você precisa entender, o inimigo prepara ciladas, mas Deus pode desfazer todas as ciladas. É isso. Salmo 91, 3 diz assim, o Senhor disse a Satanás, presta atenção nisso daqui, não é esse versículo, é outro, Salmo 91, 3. 91, 3. Ele livrará você dos perigos escondidos e das doenças mortais. O inimigo pode preparar essas ciladas todas aí. Você pode ter caído em algumas ciladas porque o inimigo só vem para isso, roubar, matar e destruir, sabe? Às vezes as pessoas vêm e falam assim, mas eu era devoto disso ou devoto daquilo, eu fazia isso, fazia aquilo, mas não parou de beber? Não parou de fumar? E a sua devoção parece que agora não está fazendo efeito, não surtiu efeito, porque agora você está numa cama. Mas eu não estou falando especificamente por causa de você, estou dizendo que é esta situação. As armas forjadas existem, mas o que nós temos que ter consciência na nossa mente e no nosso coração é que elas não vão prevalecer. Em nome de Jesus, elas não vão prevalecer na sua vida, ainda que elas possam te tirar a vida, mas tirar a sua confiança no Senhor, elas não podem. Tirar a sua esperança no Senhor, elas não podem. Tirar a esperança que você tem um lar para morar na eternidade, elas não podem. Então presta atenção que o inimigo pode preparar essas ciladas, mas Deus desfaz todas. Ele livrará você dos perigos escondidos e das doenças mortais. Salmo 91, verso 3. Outra coisa que nós precisamos entender, o Senhor é o juiz supremo, é isso.
Isaías, no capítulo 33, versículo 22, ele diz assim: pois o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso juiz, o nosso governante, o nosso rei, ele nos salvará. Isaías, capítulo 33, versículo 22. Então, acusações não permanecem contra os justos, porque quem está sentado na cadeira do julgamento, lá de julgador, é Deus. É Ele que está fazendo e que Ele sabe e Ele comanda todas as coisas. E Ele entende de todas as coisas, Ele viu todas as coisas, Ele sabe fazer perguntas. E o pior, Ele sabe fazer ou ter as respostas. Preste atenção, acusações não permanecem contra os justos, não vão prevalecer, pois o Senhor é o nosso juiz, o nosso governante e o nosso rei. Ele e somente Ele pode nos salvar e Ele nos salvará. Quarta coisa, o quarto tópico, quarto ponto para você aí, ó. As portas do inferno não prevalecem. É isso aí. Mateus, no capítulo 16, versículo 18, diz assim, ó: portanto, eu lhe digo, Pedro, você, Pedro, é Pedro, você é Pedro. Então, portanto, eu lhe digo, você é Pedro. E sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a parte, nem a morte, nada poderá vencê-la. A igreja é indestrutível em meio à perseguição. Pode perseguir, mas não vai destruir. Pode tentar, mas não vai destruir. E nós somos parte da igreja. Nós somos parte do corpo de Cristo. Então, presta bem atenção nessa situação. As portas do inferno não podem vencer a igreja da qual nós fazemos parte, que é a igreja celestial, a igreja espiritual, a igreja que vai morar no céu. Não é esse templo aí, não é nessas portas que a gente está falando, não. Porque às vezes até a porta da igreja, do templo físico, pode ser fechada. Mas tirar ou prevalecer contra a igreja espiritual, não pode não. Quinto e último, a fidelidade de Deus será recompensada. A fidelidade a Deus que você tem, a fidelidade que você tem para com Deus será recompensada. Então presta atenção. Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, verso B, eu estou falando Isaías porque esses dias tem falado de... não, fica tranquilo, as ambulâncias aqui chegam e saem toda hora, não tem... Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, a parte B diz assim: seja fiel, mesmo que tenha que morrer, e como prêmio da vitória, eu lhe darei a vida. Seja fiel, mesmo que você tenha que morrer, e como prêmio da vitória, eu lhe darei a vida. A promessa é de vitória para os que perseveram, para aqueles que continuam, para aqueles que não param, para aqueles que insistem em fazer aquilo que Deus está pedindo. É isso. E você? Nesta tarde de segunda-feira, dia 2 de junho, né? Essa tarde para nós aqui em Ribeirão Preto fria, a conclusão que eu chego nessa situação é que nós vivemos dias difíceis. E eu já falei, dias de conflito, né? Dias de conflitos, de ideologias antibíblicas, de perseguições, de injustiças, de tristezas, de angústias, de luto. Mas o povo de Deus tem uma promessa imutável. Nenhuma arma, presta atenção, nenhuma arma, nenhuma acusação, nenhuma nenhuma força das trevas poderá frustrar os planos do Senhor para a vida dos seus escolhidos. Então, nenhuma, nada. O servo fiel não teme, nem recua. Olha,
não negocia a sua fé. Ele avança com autoridade porque o Senhor já decretou: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Está decretado, foi Deus que decretou. Então, qual que é o nosso entendimento e a nossa situação e confiança? Nós estamos sentindo muitas vezes atacados, né? Afrontados, perseguidos, enfraquecidos. Mas Deus nos lembra a todo dia que as suas misericórdias são renovadas a cada manhã. E Ele faz com que eu lembre você hoje. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nenhuma ferramenta, nenhuma calúnia, nenhuma força oculta poderá te destruir. Porque você está debaixo da palavra viva e do sangue do Cordeiro. É isso. Nenhuma arma pode te derrotar. Ninguém em situação nenhuma pode te destruir. Nenhuma força oculta, espiritual, física, pode te derrotar. Porque nenhuma arma que for forjada contra você, for preparada contra você, prevalecerá. Beleza? Então, dito isso, eu falei que nós íamos fazer com 30. Isso. Então, eu tenho a minha relação de oração e eu quero falar para você que não aceitou ainda, você que entrou agora na live, temos aí um grupo de pessoas que foram incluídas aí na live. Presta atenção, você precisa necessariamente aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Precisa, é necessário. Jesus precisa ser o Senhor da sua vida, Salvador da sua vida. Sem Jesus não existe perdão de pecados. Sem Jesus você não vai entrar no céu. Às vezes as pessoas falam por aqui que o pastor Estevão, o capelão, tem um cajado meio pesado. Mas não, eu não tenho a chave do céu. Só estou te falando o que está escrito. Se você não aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, você não vai entrar no céu. Então presta atenção. Para você que ainda não fez, eu vou fazer uma oração agora e você pode aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Que jeito? Você declara. Se você tem outras pessoas aí ao redor, fale para elas: estou aceitando a Jesus Cristo, o sacrifício que foi feito lá na cruz que estava no Calvário é suficiente para mim. Eu quero mudar de vida, quero viver em conformidade com aquilo que Deus está pedindo, com o que Jesus ordenou, e eu quero mudar a minha vida. É assim. E aí, fazendo desse jeito, você vai ver que, na maioria das vezes, pode ser que aconteçam alguns confrontos, algumas dificuldades, algumas necessidades. Num primeiro momento, pode até ser que a sua mente e o seu coração vão querer cambalear, mas o Espírito Santo está aí para poder te ajudar. E nós vamos estar te amparando. Então, presta atenção. Se você entrou aqui agora, ainda não ouviu a respeito do Evangelho de Jesus Cristo sobre a sua vida, eu quero dizer para você que mesmo que você esteja na pior situação, seja ela qual for, é crítico, os médicos estão falando, eu gosto muito do setor médico e de todos aqueles que trabalham no ambiente hospitalar, gosto muito, mas eles também têm limitações e precisam de Jesus, entende? Eu tenho muitos amigos que são pesquisadores, professores, doutores, mestres em todas as áreas aí do sistema hospitalar, mas eles também dependem de Jesus. Muito. E aqueles que trabalham também no ambiente hospitalar, muitos estão me ouvindo nesse momento e sabem muito bem do que eu estou falando, né? Os que são enfermeiros, os técnicos de enfermagem, o corpo clínico, o corpo médico, o pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, toda a estrutura. Quando eu orar e disser toda a estrutura hospitalar, eu incluo tudo isso daí.
principalmente aqueles que ficam no primeiro impacto, na recepção, aqueles que estão na segurança, aqueles que estão na organização, aqueles que estão na catraca. Acredita que às vezes dá problema até na catraca? Então, é um ambiente que está tumultuado, ele está permeado de espíritos malignos que querem afrontar a vida dessas pessoas. Então, nesse momento eu estou orando e eu vou orar com você por todas essas pessoas, aqueles que estão passando pelo luto. E depois eu oro por aqueles que aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Se você quiser, isso, uma maravilha saber que você... Amém, amém, amém para vocês. Que Deus abençoe. Amém, amém. Amém. Ainda que não haja a cura do corpo físico, mas você precisa de Jesus. Nós todos precisamos. Amém? Isso. Não, a emoção é na realidade porque saber que tem um Deus que se importa com cada um de nós, e que cuida de cada um de nós, e que mantém a sua palavra de que nenhuma arma forjada contra cada um de nós vai prosperar, é glorioso. Vamos orar? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, eu te peço a tua bênção, a tua graça, a tua paz, consolo sobre aquelas famílias que nesse momento estão vivendo o luto, aqueles que estão com o coração angustiado, amargurado, entristecido, que o Senhor esteja consolando através do teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência, a vida de cada um deles, os parentes, amigos, aqueles que são conhecidos, os familiares, aqueles que eram íntimos ou aqueles que nem tanto, aqueles que viviam longe. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor faça sobre a vida de cada um deles, que tenham dias felizes, alegres, mesmo em meio às tempestades e às tristezas desse tempo de perca. Que o teu Espírito Santo esteja falando ao coração e à mente de cada um deles, consolando e trazendo alegria naquilo que for necessário. Eu oro nesse momento, meu Pai, por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Eu fico muito agradecido, meu Pai, pela vida de cada um deles, por estarem reconhecendo que são pecadores e necessitam de Jesus. Que o Senhor perdoe os pecados de cada um deles, escreva os seus nomes no livro da vida e fortaleça os pés de cada um deles. Meu Deus, aqueles que estão voltando para o caminho, aqueles que estão arrependidos de terem se afastado, escreve o nome deles no livro da vida, firma os seus passos na rocha eterna, perdoa os seus pecados, escreve o nome deles no livro da vida e não deixe que o coração e a mente de cada um deles vacile nesse tempo de tanta dificuldade, de tanto problema. Eu oro para que o Senhor os aceite como filhas e filhos queridos que são e os fortaleça, dando graça, dando saúde, dando paz, dando prosperidade a cada um deles. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, oro pela Irmã Maria Dourado e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e família, pelo Fabiano, oro pela Dona Neia e o seu Fernando, pela avó Hilda, a avó Luzinete, a avó Tereza e as suas famílias, oro pela avó Neuza, a sua filha Sandra, os netos Pedro e Vitor. Que a tua boa mão esteja estendida sobre essa família, em nome de Jesus, repreendendo todo espírito maligno que trabalha nesse ambiente. Eu oro pela vida da Selminha, do Geninho, da Viviane, oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos e todos aqueles que trabalham na estrutura desses asilos, casas de repouso e creches de idosos. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes, adultos que estão nas faculdades, nas universidades, nas escolas, nas creches,
Que o Senhor abençoe e guarde a cada um deles e abençoe também a vida de todos aqueles que trabalham nesse ambiente escolar. Eu oro por aqueles que estão doentes, hospitalizados ou não, por todos aqueles que trabalham na estrutura hospitalar, que o Senhor esteja abençoando suas famílias, guardando, livrando de todo mal, livrando do acidente, livrando do perigo, livrando do homem mau, livrando do homem sanguinário. Eu te peço uma bênção especial sobre a vida de todos os doentes que estão hospitalizados ou não e todos aqueles que estão como cuidadores dessas pessoas. Eu oro por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, na situação de rua, na opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, aqueles que estão perturbados, espíritos malignos que estão perturbando essas pessoas. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem poder sobre essas vidas. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você está derrotado em nome de Jesus. Deixe essa vida, largue essa empresa, largue essa família, largue esse homem, largue essa mulher agora, em nome de Jesus. Eu oro por aqueles que estão desempregados, aqueles que estão empregados e os empregadores, os empreendedores, aqueles que são homens e mulheres que estão visualizando uma vida melhor para homens e mulheres que trabalham para eles, que são colaboradores. Que todos os empregados possam reconhecer o trabalho que têm e a bênção do Senhor por estarem trabalhando, porque muitos estão desempregados, buscando uma porta de emprego e não têm encontrado. Tempo de tristeza, tempo de angústia, tempo de tribulação, tempo de falta de alimento, tempo de muitas dificuldades. Mas eu abençoo, em nome de Jesus, todos eles, que os desempregados estejam capacitados para exercer as funções das quais estão sendo solicitadas em todas essas empresas e empreendimentos. Eu abençoo a vida de todos eles e agradeço pela nossa vida, por essa semana, por mais esse mês que se inicia com o primeiro dia útil, o mês de junho de 2025, esse dia 2, que é o primeiro dia útil do mês de junho de 2025. Que o Senhor esteja abençoando e guardando a cada um de nós e dirigindo os nossos passos. Perdoa os nossos pecados. É a minha oração, a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Grande abraço, Deus abençoe. Fique em paz, fique com Deus. E até amanhã, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Boa tarde.